Agora nós vamos falar sobre a colite pseudomembranosa. A colite pseudomembranosa, ela se caracteriza pela presença de placas exudativas, formando uma pseudomembrana no cólon. Ela geralmente é causada pelo Clostridium difficile após uso de antibiótico. Então, quando é que a gente vai pensar na colite pseudomembranosa? Então, é um paciente geralmente internado que evolui com diarreia durante a internação. A colite pseudomembranosa, causada pelo Clostridium difficile, é a principal causa de diarreia em pacientes internados. E para não esquecer, ela geralmente, na grande maioria das vezes, acontece após uso de antibióticos. Então, geralmente a gente tem uso de antibiótico que altera a microbiota intestinal. Então, esse uso de antibiótico vai fazer com que a gente perca algumas bactérias que inibem a proliferação do Clostridium. O Clostridium é um bacilo gram-positivo anaeróbio que todos nós temos no intestino, mas geralmente ele não causa doença, justamente porque a gente tem algumas outras bactérias que inibem a proliferação desse Clostridium. Além disso, na colite pseudomembranosa, provavelmente nós temos cepas de Clostridium difficile mais patogênicas e, além disso, a gente conta geralmente com uma imunodepressão do paciente. Então, esses seriam talvez os mecanismos principais envolvidos no aparecimento da colite pseudomembranosa. Uso de antibiótico, que altera a microbiota intestinal, diminuição dos bacteroides, que são justamente as bactérias que inibem a proliferação do Clostridium difficile, e com isso nós temos uma proliferação do Clostridium difficile, que vai produzir toxinas que vão levar ao aparecimento de uma colite. No caso da colite pseudomembranosa, geralmente nós temos também a infecção por uma cepa de Clostridium mais patogênica e, além disso, geralmente o paciente ele está também imunodeprimido. Então, o Clostridium ele vai produzir duas toxinas, a toxina A e a toxina B, sendo a toxina B talvez o principal fator patogênico, da bactéria. E essas toxinas vão levar a um processo inflamatório no cólon, levando à formação de placas exudativas, que a gente chama de pseudomembrana. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente vai ver a presença dessa pseudomembrana na parede do cólon. Quais são os principais antibióticos relacionados à colite pseudomembranosa? Então, nós temos a clindamicina, ampicilina, as cefalosporinas de segunda e terceira geração, como cefotaxima, ceftriaxone, que a gente usa bastante em pacientes internados, a cefuroxima, a ceftazidima. Então, clindamicina, ampicilina, cefalosporinas e, recentemente, casos de colite pseudomembranosa foram descritos com o uso de quinolonas, principalmente ciprofloxacina e levofloxacina. Quais são os principais fatores de risco? Quais são aqueles pacientes que estão sob um risco maior de desenvolver a colite pseudomembranosa? Então, pacientes mais idosos, aqueles com idade mais avançada. Quanto mais grave a doença de base, maior o risco de ter a colite pseudomembranosa. Pacientes que foram submetidos a cirurgias do trato gastrointestinal. Uso de termômetros retais. Tratamento com antiácidos, dieta enteral e uso prolongado de antibiótico. Então, esse seria o perfil do paciente com maior risco de desenvolver a colite pseudomembranosa. Então, só para lembrar, colite pseudomembranosa, ela é a principal causa de diarreia em pacientes internados. Ela geralmente aparece após uso de antibiótico. Então, o antibiótico ele vai alterar a microbiota intestinal, isso vai promover a proliferação do Clostridium difficile. Esse Clostridium difficile, geralmente, ele é mais patogênico do que o Clostridium que geralmente a gente tem no nosso intestino. O paciente internado em uso de antibiótico, geralmente, ele também está imunodeprimido e isso vai contribuir para essa proliferação do Clostridium difficile, que produz toxinas
que vão promover um processo inflamatório, uma colite, com a formação de placas exudativas na parede do cólon. Como é que esse paciente ele vai se manifestar? Então, a manifestação clínica clássica da colite pseudomembranosa é a diarreia após uso de antibiótico. A diarreia ela pode aparecer um dia após ou até 6 semanas após o uso do antibiótico. Então, o paciente usou antibiótico, um dia depois ou até mesmo 6 semanas depois do uso, ele vai aparecer com um quadro de diarreia. A diarreia geralmente é aquosa, associada à dor abdominal, e os pacientes podem apresentar febre e leucocitose. Em alguns casos, na maioria das vezes, a diarreia é aquosa, mas em alguns casos a gente pode também ter sangue, pus e muco nas fezes. Tá? Então, quando é que a gente vai suspeitar da colite pseudomembranosa? Daquele paciente idoso internado que fez uso de antibiótico e evoluiu com uma diarreia. O diagnóstico, então, a gente faz pela dosagem, da toxina A e B do Clostridium nas fezes, pesquisa de toxina A e toxina B nas fezes. Então, quando a gente tem um paciente que está internado usando antibiótico e começou a ter diarreia, a gente pode fazer a dosagem da toxina A e B do Clostridium. A colonoscopia, geralmente, ela mostra a pseudomembrana, as placas exudativas na parede do cólon, e é muito discutível se a gente pede ou não a coprocultura, a cultura das fezes. Por quê? Porque ela não diferencia aquele paciente que é portador crônico daquele paciente que tem a colite pseudomembranosa. Então, geralmente não é um exame feito. Então, se você suspeitou, você vai pedir toxina A e toxina B do Clostridium. E a colonoscopia, se ela for realizada, ela vai mostrar, em alguns casos, a presença das pseudomembranas. Como é que a gente vai tratar esse paciente? A gente pode, inicialmente, suspender o antibiótico. Só a suspensão do antibiótico pode, em alguns casos, resolver a colite. Então, em 15 a 23% dos casos, só a suspensão do antibiótico já resolve o problema. Nos casos leves, a gente pode usar o metronidazol, 500 mg de 8 em 8 horas por pelo menos 10 dias. Então, geralmente de 10 a 14 dias. E nos casos mais graves, a gente vai usar vancomicina oral. Então, a gente não usa vancomicina EV, porque a gente precisa de uma concentração maior do antibiótico no intestino. Então, a gente vai usar vancomicina oral, 125 mg de 6 em 6 horas por 10 a 14 dias. Então, casos leves, metronidazol oral. Casos mais graves, vancomicina oral. Como é que a gente classifica? O que seria um caso grave, um caso grave de colite pseudomembranosa? Então, seria aquele paciente com leucocitose, com leucócitos maior que 15.000, uma creatinina maior que 1,5 vezes o valor de referência e uma albumina menor que 3 gramas por decilitro. Então, se o paciente ele tem essas características, leucócitos maior que 15.000, creatinina 1,5 vezes o valor da normalidade e hipoalbuminemia, a gente considera que esse paciente ele tem uma colite grave. Então, nesses casos, a gente vai usar vancomicina. Alguns pacientes, eles vão ter, se tratou, ele melhorou e ele vai ter uma recidiva. Quem geralmente são esses pacientes que vai ter uma recidiva da colite? É aquele paciente que continuou geralmente usando um antibiótico, é aquele paciente que continua internado e principalmente também um outro grupo de risco seria os idosos. Então, aquele paciente que continuou usando antibiótico, continua internado, idoso, ele tem o maior risco de ter uma segunda recidiva. Tendo uma segunda recidiva, a gente vai usar vancomicina. Vancomicina com uma redução gradual da dose, usando por várias semanas. Tá? Então, primeiro, metronidazol para os casos leves, vanco para os casos graves. E se o paciente tem uma segunda recidiva, a gente vai usar vancomicina por via oral. A principal complicação da colite pseudomembranosa é a colite fulminante, que ocorre em 2 a 3% dos casos de colite pseudomembranosa. Geralmente o paciente ele vai se apresentar com febre, distensão abdominal, desidratação importante, megacólon tóxico e podendo evoluir para
para perfuração do intestino e peritonite. E nesses casos também a gente tem a presença da leucocitose. Então a colite fulminante é a principal causa, a principal complicação da colite pseudomembranosa. Então, para resumir, colite pseudomembranosa, ela geralmente ocorre após o uso de antibióticos em pacientes internados, principalmente pacientes idosos. Então, o paciente usou antibiótico e um dia ou até 6 semanas depois do uso do antibiótico, ele evolui com uma diarreia. Diarreia geralmente aquosa, associada à dor abdominal, podendo ter febre e leucocitose. Em alguns casos, a gente pode ter sangue e pus nas fezes. Ela é causada por cepas mais patogênicas do Clostridium difficile. Então, esse Clostridium difficile, geralmente, ele é encontrado no próprio ambiente hospitalar, então nos móveis do hospital e nas mãos dos profissionais de saúde. Então, geralmente, quem leva esse Clostridium para o paciente é o próprio profissional de saúde que não fez uma higienização adequada das mãos e acaba levando essa bactéria para o paciente. O uso do antibiótico, então, ele vai alterar a microbiota intestinal, facilitando a proliferação de cepas mais patogênicas do Clostridium difficile. Esse Clostridium difficile, então, vai produzir toxinas que vão levar a um processo inflamatório do cólon com a formação de placas exudativas, que a gente chama de pseudomembrana no cólon. O diagnóstico, então, a gente vai fazer dosando a toxina A e B do Clostridium. A colonoscopia pode mostrar a presença das pseudomembranas e o tratamento consiste em suspender o antibiótico. Em alguns casos, apenas a suspensão do antibiótico já resolve o problema. Nos casos leves, a gente vai usar um metronidazol. E nos casos mais graves, que são aqueles pacientes com leucocitose maior que 15.000, creatinina maior que 1,5 vezes o valor de referência e hipoalbuminemia, a gente vai usar a vancomicina. E como complicação, lembrar sempre da colite fulminante, que acomete 2 a 3% dos casos de colite pseudomembranosa e é um caso grave que pode levar a perfuração e peritonite. Então vamos lá para algumas questões. Qual dos fármacos abaixo apresenta o menor risco potencial de progressão para uma colite pseudomembranosa? Então eu falei ampicilina, amoxicilina, as cefalosporinas. Então, desses antibióticos, a rifampicina é o que tem menos risco de evoluir com colite pseudomembranosa. Os antimicrobianos efetivos no tratamento do Clostridium difficile, agente etiológico da colite pseudomembranosa, são: então, quais são os antibióticos que a gente usa para tratar? Metronidazol e vancomicina, os dois por via oral. Está relacionado ao uso de antibióticos a seguinte doença: colite pseudomembranosa. Então, lembrar, colite pseudomembranosa é a principal causa de diarreia em pacientes internados, causado por uma alteração da microbiota intestinal, por proliferação do Clostridium. Esse Clostridium ele vai produzir toxinas que vai levar a um processo inflamatório do intestino. Paciente internado em UTI com quadro de politrauma complicado por broncopneumonia. Necessita de 10 dias de ventilação mecânica. Estava evoluindo com melhora clínica, afebril, quando iniciou um quadro de diarreia e febre. Você fez então o diagnóstico de colite pseudomembranosa. Qual micro-organismo se relaciona com essa condição e qual o respectivo antibiótico utilizado? Então, o agente etiológico, Clostridium difficile, e o tratamento metronidazol. Considere um paciente internado em unidade de terapia intensiva devido a pneumonia comunitária grave, em uso de antibiótico terapia, inibidor da bomba de prótons, lembra que é um fator de risco para a colite pseudomembranosa, evolui com diarreia, dor abdominal difusa e está febril. Deterioração do quadro clínico e nova sepse. Ao exame físico apresenta distensão abdominal, dolorimento difuso, raio-x do abdômen evidencia dilatação significativa do cólon direito. É solicitado parecer para a cirurgia geral, qual o parecer mais provável e a conduta apropriada. Então, esse paciente ele teve uma
pneumonia comunitária, fez uso de antibiótico e evoluiu depois com uma diarreia. Então, colite pseudomembranosa. A TC vai ser realizada pelo quadro de distensão abdominal, né, às vezes para ver se ele tem a presença do megacólon, e descontinuar os antibióticos e iniciar a vancomicina por via oral, já que esse paciente, pela história, é um paciente grave, né, que evoluiu com deterioração do quadro clínico e sepse. Então, seria um paciente grave e vai usar, então, vancomicina por via oral. No tratamento da colite pseudomembranosa está indicado o uso de ou metronidazol ou vancomicina. Então, letra D, vancomicina. Qual é o agente etiológico da colite pseudomembranosa? Clostridio difficile. Em relação à colite pseudomembranosa, assinale a alternativa correta. Ocorre exclusivamente durante o uso de antibióticos? É a principal causa, fator de risco para o aparecimento é o uso de antibiótico, mas não é só o uso de antibiótico que causa a colite pseudomembranosa. O agente etiológico responsável é o Clostridio perfringens? Não, Clostridio difficile. Mais de 95% dos casos respondem ao uso de metronidazol? Sim. Então, o tratamento é o uso de metronidazol ou vancomicina. O reto está sempre comprometido? Nem sempre, né? Então, assim, não é uma situação de 100%, né, de acometimento do reto. Na enterocolite pseudomembranosa é correto dizer o Clostridio difficile é o agente causal em até 70% dos casos? Né, praticamente quase 100% dos casos é o Clostridio difficile. A infecção pelo HIV isoladamente predispõe à doença pelo Clostridio? Não só, né? A diarreia geralmente aparece após a segunda semana de antibiótico terapia. Pode ser causada por outras drogas que não os antibióticos? Então essa seria a alternativa correta. O uso de antibiótico é o principal fator de risco para o aparecimento da colite pseudomembranosa, mas não só o antibiótico aumenta esse risco, outras drogas também podem causar. Então, paciente de 65 anos, sexo masculino, portador de doença vascular periférica e diabetes. Apresenta gangrena do quarto pododáctilo, sendo submetido à amputação do mesmo. Durante a internação, desenvolve quadro de pneumonia tratado com diversos antibióticos, como imipenem, vanco e piperacilina. No 6º dia de internação, desenvolve dor abdominal, náusea, diarreia e febre, ou seja, usou antibiótico, está internado e evoluiu com diarreia. Então, a principal causa de diarreia em pacientes internados, ainda mais após o uso de antibiótico, colite pseudomembranosa. O leucograma revela 28 mil leucócitos. Uma cultura do material fecal revelou-se positiva para Clostridio difficile. O exame radiológico do abdômen revelou ausência de ar livre na cavidade peritoneal e dilatação do delgado. O paciente recebeu tratamento com metronidazol e vanco, porém desenvolveu megacólon e veio a falecer. Entre as opções abaixo, assinale o diagnóstico mais provável. Então, internado, fez uso de antibiótico, é idoso, evoluiu com diarreia, colite pseudomembranosa. E ele ainda chegou a usar tanto a vanco, né, como o metronidazol, mas não evoluiu com melhora. Sobre a colite pseudomembranosa, assinale a alternativa correta. Diarreia sanguinolenta é forma comum de apresentação da doença? Na maioria das vezes a diarreia é aquosa. Pode ser com sangue pus? Pode ser, mas na maioria das vezes é aquosa. O início dos sintomas pode ocorrer várias semanas após a suspensão do antibiótico? Com certeza. Então ele pode ter diarreia um dia após o uso do antibiótico, até mesmo 6 semanas depois. A ausência de leucócitos nas fezes torna o diagnóstico improvável? Nem sempre, né? Então, qual é o exame que a gente vai pedir? A dosagem da toxina A e B do Clostridio. Então, a letra B é a alternativa correta. Paciente do sexo masculino, 20 anos, com diagnóstico de pneumocistose, em virtude de tratamento com sulfametoxazol trimethoprim, apresentou necrólise epidérmica. O esquema terapêutico foi substituído por clinda e primaquina, evoluindo com diarreia. Usou antibiótico, evoluiu com diarreia. Realizou colonoscopia, que diagnosticou colite pseudomembranosa. O micro-organismo provavelmente associado é Clostridio difficile. Ok? Então, colite pseudomembranosa, lembrar sempre do Clostridio difficile, do uso de antibiótico, de paciente com diarreia, principalmente pacientes internados que fizeram o uso de antibiótico. Ok?
Eu espero que vocês tenham gostado. Abraço!